Momentos após a decolagem, o voo AI-171 da Air India, de Ahmedabad para Londres, sofreu uma sequência de eventos aterrorizantes. A aeronave, um Boeing 787-8 Dreamliner com 12 anos de uso, decolou da pista 28 do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel às 13h38 do dia 12 de junho de 2025. Cerca de 30 segundos após a decolagem, a tripulação declarou emergência com um chamado de Mayday. Testemunhas relataram que o jato lutava para ganhar altitude, com ausência da flexão habitual das asas, antes de estolar e despencar de volta em direção à cidade. O avião colidiu contra o alojamento de uma faculdade de medicina, no densamente povoado distrito de Magani Nagar, em Ahmedabad. O impacto gerou chamas e uma densa nuvem de fumaça. Equipes de resgate enfrentaram dificuldades com o calor da tarde e a névoa da monção. Até o final da sexta-feira, as autoridades confirmaram 274 mortes, 241 passageiros e tripulantes e 33 vítimas em solo. Os esforços de identificação envolveram necrotérios temporários e uso de DNA, registros dentários e objetos pessoais, dado o estado fragmentado dos corpos. Entre os passageiros, destacava-se Vishwas Kumar Ramesh, de 23 anos, único sobrevivente, que ocupava o assento 11A. Ele escapou por um buraco na fuselagem após o colapso da lateral esquerda da cabine. Em entrevista hospitalar, descreveu o terror do momento. O governo da Índia ordenou inspeções imediatas em todos os Boeing 787 Dreamliners da frota nacional, com foco em parâmetros de decolagem, sistemas de controle eletrônico dos motores e integridade do combustível. Laboratórios de DNA também passaram a operar ininterruptamente para acelerar as identificações, respeitando os ritos culturais. Até então, o Dreamliner mantinha um histórico de segurança exemplar desde sua entrada em operação em 2009, acumulando mais de 7 milhões de horas de voo sem perda total de fuselagem. Tanto a Boeing quanto a GE Aerospace enviaram equipes para ajudar na investigação, incluindo a análise dos gravadores de voo e de voz da cabine, já recuperados e enviados para Nova Delhi. Investigações preliminares afastaram hipóteses meteorológicas ou de impacto com aves. O dia estava claro, sem registros de cisalhamento de vento ou tempestades. Dados de radar também não indicaram presença de pássaros. Os motores não apresentaram sinais de ingestão de objetos. Especialistas começaram a apontar para um possível erro de configuração na cabine. O youtuber de aviação Captain Steve sugeriu que o copiloto pode ter retraído os flaps prematuramente, comprometendo a sustentação necessária. A ausência da típica flexão das asas reforçou essa hipótese. O intervalo entre o início da decolagem e o impacto foi de menos de 30 segundos, com margem mínima para correção. A recuperação das caixas pretas tornou-se prioridade. Ambas foram encontradas entre os destroços e agora estão em processo de análise para revelar posições de flaps, alavancas de potência, status de piloto automático e diálogos da cabine. O Bureau de Investigação de Acidentes Aeronáuticos da Índia, AAIB, lidera a apuração, com apoio do NTSB do ZEUA e do AAIB do Reino Unido, sob as normas do Anexo 13 da Convenção de Chicago. A Direção-Geral de Aviação Civil da Índia prometeu divulgar boletins diários sobre o andamento das investigações. Um comitê multidisciplinar revisa os protocolos operacionais da Air India, registros de treinamento da tripulação e cronogramas de manutenção. Em Ahmedabad e outras cidades, vigílias e manifestações de familiares e cidadãos clamam por respostas rápidas e justiça. O grupo Tata, controlador da Air India desde 2021, anunciou compensações de 1 crore de rúpias, cerca de $120 mil, por passageiro falecido e a cobertura total dos custos médicos dos sobreviventes. Analistas prevêem impactos significativos na confiança dos passageiros, nos prêmios de seguro e na reputação da Boeing e da GE, cujas ações já enfrentaram alta volatilidade após o acidente. Líderes internacionais enviaram suas condolências. O primeiro-ministro do Reino, Rishi Sunak, descreveu o dia como de profunda tristeza e destacou o envio de uma equipe da Alta Comissão Britânica para apoiar as autoridades locais. Durante a cerimônia do Trooping the Colour, a família real britânica observou 1 minuto de silêncio, usando braçadeiras pretas em homenagem aos 53 cidadãos britânicos que estavam a bordo.
Autoridades canadenses e portuguesas também manifestaram pesar e prometeram apoio consular às famílias de suas vítimas. Historicamente, o acidente do voo AI-171 tornou-se o mais mortal da aviação indiana desde a colisão aérea sobre Charkhi Dadri, em 1996, que matou 349 pessoas e levou a reformas profundas nos sistemas de controle de tráfego aéreo. Agora, investigadores se questionam se o desastre do AI-171 provocará revisões regulatórias semelhantes, com foco em prevenção de confusão nos modos de voo, melhorias nos sistemas de proteção contra stall e aprimoramento do gerenciamento de recursos da tripulação, CRM. As comparações com o acidente do voo 302 da Ethiopian Airlines, em 2019, também surgiram, dada a semelhança nas falhas de configuração em momentos críticos. Uma análise técnica preliminar aponta para possíveis problemas no sistema de flaps e slats, governado por motores de torque e monitorado por sensores de posição. Irregularidades recentes na manutenção chamaram atenção. O atuador dos flaps da asa esquerda havia passado por revisão no mês anterior, mas com atraso na aprovação final devido à falta de peças de reposição. Enquanto isso, o governo da Índia determinou inspeções detalhadas em toda a frota nacional de Boeing 787 Dreamliners, com atenção especial aos modelos equipados com motores GNX. O ministro da Aviação, Ram Mohan Naidu, reforçou que as medidas eram preventivas e essenciais para tranquilizar a opinião pública. Laboratórios de DNA passaram a operar 24 horas para acelerar a identificação das vítimas e permitir a realização dos ritos fúnebres dentro dos prazos culturais. Até essa tragédia, o Boeing 787 Dreamliner mantinha um histórico de segurança exemplar desde 2009. A Boeing e a GE Aerospace reforçaram o compromisso de cooperar com as investigações, enviando equipes para o local para análise dos gravadores de voo, registros de manutenção e dados técnicos. Mesmo com essa resposta rápida, a reação do mercado foi imediata. As ações da Boeing caíram quase 9% após o acidente, refletindo a preocupação dos investidores. Especialistas começaram a apontar para um possível erro de configuração. O copiloto pode ter retraído os flaps em vez do trem de pouso, privando a aeronave de sustentação na fase crítica da decolagem. Observadores notaram a ausência da típica flexão das asas, indicando o recolhimento prematuro dos dispositivos de sustentação. A sequência de eventos, que durou menos de 30 segundos entre a decolagem e o impacto, deixou pouco tempo para a reação. As condições meteorológicas eram estáveis, sem registros de cisalhamento de vento ou atividade de aves. Análises iniciais dos motores afastaram a hipótese de ingestão de objetos externos. Segundo a analista Crystal Zhang, mesmo em aviões modernos com proteções automatizadas, um erro de configuração na fase errada pode ter consequências fatais. A recuperação das caixas pretas tornou-se prioridade. Ambas foram encontradas entre os destroços e enviadas para Nova Delhi, onde passaram por decodificação para análise de parâmetros como posição de flaps e slats, potência dos motores e gravações da cabine. A investigação internacional prossegue sob coordenação do AAIB indiano, com participação do NTSB do EUA e do AAIB-UK, conforme o anexo 13 da Convenção de Chicago. A Direção-Geral de Aviação Civil da Índia prometeu transparência total, com atualizações diárias. Enquanto isso, um comitê de alto nível revê protocolos operacionais da Air India, treinamento de tripulação e manutenção. Memoriais surgiram em Ahmedabad e outras cidades indianas, enquanto familiares continuam a exigir respostas rápidas e justiça. Parentes angustiados, frustrados com a lentidão nas identificações e com o fluxo limitado de informações, se reuniram em frente a repartições públicas, exigindo a rápida repatriação dos corpos e a responsabilização das autoridades. Campanhas nas redes sociais com as hashtags Presses por Ahmedabad e Justiça para a AI-171 se tornaram um dos assuntos mais comentados nas plataformas indianas e britânicas, refletindo o luto coletivo e o clamor por respostas. Para a Air India, já abalada por dificuldades financeiras e desgaste de imagem desde sua privatização pelo grupo Tata em 2021, o acidente representou um golpe devastador. O grupo anunciou uma compensação de 1 crore de rúpias, aproximadamente $120 mil, para as famílias de cada passageiro falecido e assumiu os custos médicos dos sobreviventes.
Analistas apontaram impactos iminentes nos prêmios de seguro da companhia aérea e na confiança dos passageiros. Tanto a Boeing quanto a GE Aerospace enfrentaram novo escrutínio, com especial atenção ao software de controle de voo do 787 e aos motores GNX. As ações de ambas as empresas mostraram alta volatilidade nos dias seguintes. Líderes internacionais expressaram pesar. O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, destacou o envio de uma equipe da Alta Comissão Britânica para auxiliar nas investigações. Durante o Trooping the Colour, a família real observou 1 minuto de silêncio, com braçadeiras pretas em homenagem aos 53 cidadãos britânicos mortos. Autoridades canadenses e portuguesas também prometeram apoio consular. Em termos históricos, o acidente se tornou o mais mortal da aviação indiana desde a colisão aérea de Sharkhi-Dadri, em 1996, que resultou em 349 mortes e gerou reformas profundas no controle de tráfego aéreo. Investigadores agora avaliam se o caso do AI-171 pode levar a revisões regulatórias e tecnológicas semelhantes, com foco na prevenção de erros de configuração de voo e aprimoramento no gerenciamento de recursos da tripulação. Especialistas também traçaram paralelos com o acidente do voo 302 da Ethiopian Airlines, em 2019, causado por falhas no software MCAS do 737 MAX, que provocaram mudanças globais em procedimentos e design de aeronaves. Uma análise técnica preliminar apontou possíveis falhas no sistema de flaps e slats, normalmente controlado por motores de torque e sensores de posição. Registros de manutenção revelaram que o atuador dos flaps da asa esquerda havia passado por serviço recente, mas a aprovação final sofreu atraso por falta de peças, levantando dúvidas sobre uma possível relação com o acidente. A cronologia dos eventos mostra a rapidez com que a tragédia se desenrolou. 13h25. Verificações pré-voo concluídas. 13h30. Pushback autorizado. 13h33. Autorização de decolagem. 13h38. Declaração de Mayday. 13h38 Mint 15S. Início da descida. 13h38 Min 45S. Impacto. Investigadores estão cruzando os dados de áudio da cabine com registros de radar e logs dos controladores para verificar se algum alerta crítico, como flaps ou stall, foi emitido antes da queda. As operações de remoção dos destroços contaram com o apoio das autoridades municipais para liberar áreas urbanas afetadas. Corredores de hospitais foram adaptados para triagem e ONGs locais ofereceram apoio psicológico a vítimas e socorristas. Parceiros corporativos da Air India, incluindo empresas de catering e autoridades aeroportuárias, anunciaram doações de lucros futuros para apoiar as famílias das vítimas. Esses gestos, embora simbólicos frente à dimensão da perda, refletem um esforço de solidariedade dentro do setor da aviação. O Comitê de Investigação planeja divulgar um relatório preliminar dentro de 6 semanas, com recomendações de segurança baseadas nas análises dos gravadores de voo e nas avaliações iniciais de componentes críticos. Espera-se que a DGCA proponha atualizações nos currículos de treinamento de pilotos, com foco em verificações de configuração em fases de alta carga de trabalho. O acidente também reacendeu debates sobre a dependência de automação na aviação, a proficiência no voo manual e os desafios da interface homem-máquina nas cabines modernas. À medida que o mundo aguarda respostas definitivas, o caso do AI-171 permanece como um lembrete doloroso de que, mesmo com avanços tecnológicos, a aviação continua vulnerável a erros humanos e falhas sistêmicas. O pós-acidente rapidamente evoluiu de um foco técnico para uma análise da resposta humana e institucional à tragédia. Profissionais de solo, controladores de tráfego aéreo e equipes médicas passaram a relatar os efeitos psicológicos do evento. Controladores de Ahmedabad descreveram o momento em que a leitura de altitude do transponder parou de subir abruptamente, seguido por um silêncio desconcertante nas comunicações da cabine, contrastando com a agitação típica de uma emergência em curso. A nova gestão da Air India, recém-nomeada pelo grupo Tata, viu-se diante de um enorme desafio de comunicação e transparência. Um plano de resposta à crise foi acionado em tempo real. Boletins diários, entrevistas coletivas e até um site com atualizações ao vivo da investigação e uma linha direta para familiares foram implementados numa tentativa de conter críticas e demonstrar responsabilidade. Apesar dos esforços de comunicação institucional, a Air India e as autoridades enfrentaram uma crise de confiança pública.
Pesquisas indicaram uma queda acentuada na intenção de voar com companhias que operam Dreamliners, afetando até mesmo empresas sem relação direta com o acidente. Concorrentes lançaram campanhas promocionais, destacando históricos sólidos de segurança. Em julho, os voos com 787-8 apresentavam fatores de ocupação 5 a 10 pontos percentuais abaixo da média trimestral, sinalizando um impacto financeiro direto. Reguladores ampliaram a supervisão de segurança. A DGCA lançou a Operação Double Check, uma série de auditorias não programadas que identificaram desde atrasos em análises de fluido hidráulico até falhas de documentação. Embora a maioria das infrações fosse considerada de baixo risco operacional imediato, a percepção pública foi de um setor com falhas sistêmicas de controle. Internacionalmente, autoridades de aviação convidaram reguladores indianos para workshops focados em gestão de ameaças e erros, com participação de órgãos como a CASA da Austrália, o TSB do Canadá e a ESA da Europa. Em simuladores de voo de movimento total, pilotos e equipes de manutenção foram treinados para enfrentar cenários de falhas de configuração, falhas de automação e lapsos de comunicação. A tragédia também reacendeu o debate sobre os riscos da dependência excessiva de automação. Enquanto alguns defendem os benefícios dos sistemas avançados do Dreamliner, outros alertam para a perda de proficiência em voo manual. Associações de instrutores de voo revisaram currículos, reforçando o treinamento em condições não automatizadas. A Air India anunciou que seu programa de formação incluirá módulos específicos para reconhecimento e resposta a sinais enganosos dos sistemas da aeronave. Outras companhias da região adotaram medidas semelhantes. Em paralelo, surgiram questionamentos sobre a eficácia da supervisão regulatória na Índia. Editorialistas destacaram um possível cenário de captura regulatória, em que órgãos fiscalizadores tornam-se complacentes com os setores que regulam. Jornais lembraram que acidentes anteriores já deveriam ter servido de alerta. Nas zonas urbanas e rurais da Índia, a tragédia mudou a percepção do transporte aéreo. Famílias passaram a expressar com mais frequência seu receio de voar, com um aumento de viagens por via ferroviária como alternativa. No campo jurídico, escritórios de advocacia iniciaram ações coletivas, buscando compensações não só pelas perdas de vidas, mas também por danos emocionais e sofrimento psicológico. Defensores internacionais dos direitos humanos levantaram preocupações sobre disparidades entre os regimes indenizatórios indiano e europeu, prevendo disputas de jurisdição e longas batalhas judiciais. Em Ahmedabad, os esforços de recuperação comunitária começaram a tomar forma. O prédio da faculdade atingido foi isolado para avaliação estrutural, e arquitetos locais se ofereceram para projetar um memorial. Ex-alunos da instituição organizaram campanhas de arrecadação e começaram a produzir materiais em homenagem às vítimas. O acidente do voo AI-171 não deixou apenas uma trilha de destroços. Ele expôs fragilidades operacionais, regulatórias e humanas, provocando uma resposta que vai além da aviação. Os movimentos de solidariedade em Ahmedabad demonstram a capacidade coletiva de transformar dor em ação e memória em aprendizado. Mais do que um marco estatístico, a tragédia passou a representar um ponto de inflexão para a segurança aérea na Índia e um chamado global à reflexão sobre os limites entre tecnologia, treinamento e supervisão humana.